depois dessa gravação. Então, muito boa noite para todo mundo. Vamos estar iniciando aí o nosso 15º dia de live do evento Live dos Parceiros. Então, se é a primeira vez que você está aqui nesse canal, seja muito bem-vindo. Então, sou a Evelyn, sou médica, sou revalidada e sou uma das fundadoras do projeto Pense e Revalida. Sou diretora institucional, né, então eu cuido dos setores de parcerias, e a gente promoveu esse evento que é para todo mundo conhecer os nossos parceiros, que são as pessoas que dão mentoria, e essa mentoria vem em parceria com o Pense e Revalida. Então, esse evento aqui é para instigar vocês, né, para encorajá-los a adquirir o produto dos nossos parceiros também. Bom, então, hoje aí nós temos um grupo super querido já pelo público, é o Missão Revalida, vem crescendo, né, bastante gente vem acompanhando o crescimento deles, e nós acreditamos neles e estão como nossos parceiros, né, nesse semestre, e a gente tem a ideia de que sigam sendo, que seja uma parceria que cresça muito e que fique para muitas edições. Então, a minha parte é a mais fácil, são só as apresentações, mas hoje eles vão dar um show aqui. E se você está chegando agora e está com medo, eu vou entrar aqui para as pessoas me venderem coisas, isso não é uma live de vendas. Isso daqui é para você ver o produto deles, porque é muito fácil um amigo te indicar, não, faz mentoria com fulano. E aí você compra, às vezes você não gosta, não se identifica com aquelas pessoas. E aqui você vai ter essa chance de se identificar com eles, porque eles vão contar um pouco sobre quem eles são, sobre a trajetória, como que é o produto deles, e também treinar com vocês aí, clínica médica, né? Então, eles vão vir com essa super área aí, instigando vocês a treinarem. Só lembrando, pessoal, nessa live não pode falar valores, então se vocês quiserem saber dos valores dos produtos deles, eles vão deixar o Instagram, um contato de WhatsApp para vocês estarem entrando em contato, mas valores não pode falar aqui, somente descrever o produto, tá bem? Então vai com tudo, pessoal, que essa live é de vocês. Boa noite, gente. Tem muitos do nosso curso aqui, mas para quem não é, muito prazer, tá? Eu sou a doutora Bruna, eu faço parte do time da missão, né? Somos em 4 doutores, a doutora Gabi, a doutora Gabriele, né? O doutor Júlio e a doutora Miriam. Hoje a doutora Miriam não pode estar presente, mas nós estamos aqui, né, para estar com vocês. Bom, gente, o nosso curso iniciou na teoria, né? Nós éramos um grupo muito grande na teoria, que nos motivou a abrir esse curso para a prática. Nós éramos um grupo muito grande, que tivemos um número muito grande de aprovados também, né? Tanto que estão aqui presentes. E nós iniciamos esse projeto que, graças a Deus, está indo, né, muito bem, né? Está crescendo cada dia mais, com as pessoas se identificando, né, cada vez mais. Então, o que acontece hoje, né? O doutor Júlio vai falar um pouco da nossa metodologia, tá bom? Nós temos aqui a doutora Gabi, né, que é da preventiva, né, ela é médica do Mais Médicos, médica revalidada, também nós temos a doutora Miriam, da ginecologia e obstetrícia, e eu, do pediatria e clínica médica, e o doutor Júlio, né, é o doutor Júlio de cirurgia. Tá bom, galera? Eu vou passar a palavra para o doutor Júlio, e depois a gente conversa um pouquinho mais, tá bom? Boa noite, pessoal. Eu vejo que eu tenho um pessoal aqui já da nossa mentoria, feliz em ver vocês aqui. Boa noite, Pense. E, pessoal, a maioria já conhece o Missão aqui, eu acabei de perceber que tem muita gente do Missão, mas para quem não conhece o Missão Revalida INEP, a gente começou com a teoria, a gente descobriu a nossa capacidade de ensinar o pessoal a aprovar, tanto que a nossa mentoria aprovou a grande maioria, e foi um acerto de 85 temas dentro do nosso cronograma em um pequeno espaço de tempo. E agora a gente seguiu para a segunda fase, a gente decidiu dar esse passo e continuar com vocês. Eu quero falar sobre a nossa metodologia, eu quero que vocês entendam que a gente mantém cada médico dentro de sua grande área, onde ele tem mais facilidade de dominar e ensina com facilidade. Eu, por exemplo, estou dentro da cirurgia, que é a melhor área que existe dentro da medicina. A doutora Gabi está na preventiva, ela tem propriedade para falar daquilo de preventiva, pois ela trabalha no programa Mais Médico. A doutora Bruna domina a clínica médica, assim como a doutora Miriam, que não se encontra por questões de religiosidade, da religião dela, ela não participa de nada de sexta-feira. Então, vou falar um pouquinho para vocês como funciona. A gente segue com vocês de segunda a sexta, com acompanhamento em grupo, onde a gente tenta quebrar muito essa timidez que tem em vocês, sabe? Para não pensar que uma estação é um bicho de 7 cabeças. Você vai sentar, o que mais derruba o pessoal é aquele nervosismo, onde vocês travam e não sabem mais o que perguntar. É por esse simples motivo que a gente também tem um acompanhamento com a psicoterapeuta, para destravar quando tu entra naquela sala e tu não se desespera. Então,
tem essa chave com a nossa psicoterapeuta para te tranquilizar nesse cenário. Além do acompanhamento de segunda a sexta com a comissão em grupo, a gente tem um acompanhamento individual. Não seria individual, a gente tem a duplinha de vocês, certo? Então, vocês têm a duplinha de vocês, a gente tem um feedback. Por exemplo, a doutora Bruna, a doutora Miriam, que começou na segunda-feira, na primeira semana, tem um feedback, ela avalia cada dupla, e além do feedback que ela dá no momento individual, ela também dá um feedback para a gente. Ela fala, olha, esse doutor está com essa mania de não se cumprimentar bem, ou esse doutor ele não está se comportando, ele não está seguindo essa linha de raciocínio dentro da cirurgia de clínica médica. Aí passa para a doutora Bruna corrige o que está acontecendo com aquele aluno. Quando ele chega para mim, eu vejo se ele continua com erro ou se tem algum novo, e passo para a doutora Gabi no momento de avaliação dela. Então, dentro de um primeiro mês, a gente já espera que vocês não cometam tanto erro. E no próximo mês você maneje aquela estação com uma facilidade tão grande que garanta a tua aprovação. E é assim que a gente segue a nossa metodologia, além do acompanhamento a cada 2 semanas com o nosso psicoterapeuta. Boa noite, pessoal. Meu nome é Maria Gabriele. Carinhosamente, meus colegas me chamam de doutora Gabi. É um prazer estar aqui com vocês. No Missão, eu trabalho mais as aulas de medicina preventiva, porque eu sei que vocês não gostam, ó, mas é o meu coração aqui. Eu trabalho na atenção primária do Rio de Janeiro. A Érica tá morrendo de rir aí, mas vocês têm gostado de preventivo com as minhas aulas. Eu sei bem disso, tá? Pode colocar o depoimento de vocês aí no nosso bate-papo. As nossas aulas, como que acontecem? Vou repetir mais um pouquinho. A gente tem a nossa mentoria durante a semana, cada dia da semana uma grande área, com um profissional diferente. E depois a gente também tem os nossos encontros mais individuais, com a duplinha. E aí é onde a gente passa o dia inteiro dando feedback para vocês, para você ter um acompanhamento mais individual, para a gente entender melhor quais são as suas dificuldades. Nisso, nós fazemos um relatório sobre tudo isso e a gente faz um relatório compartilhado. Nós compartilhamos entre nós 4, vocês vão ter 4 pessoas diferentes assistindo às estações de vocês, realizando um feedback coletivo ali entre nós, e a gente compartilha. Por exemplo, a doutora Érica precisa melhorar esse aspecto, doutor Júlio. Eu vejo que na próxima aula você precisa comentar esse aspecto com ela. A doutora Gláucia precisa melhorar esse aspecto. Na próxima aula você vai incentivar ela nesse sentido. E, além disso, o grande diferencial também do nosso curso é que nós realmente temos um acompanhamento psicológico. Os nossos outros alunos tiveram esse espaço no teórico e agora a gente está oferecendo também no prático. E ficou ao meu cargo também falar um pouquinho para vocês sobre como que é a prova do Revalida. Eu não sei como que a experiência de vocês, se vocês é o primeiro contato, muita gente tem uma boa noção, muita gente está fazendo pela segunda vez, mas tem gente que não tem nenhuma ideia de como funciona. Então, eu vou dar uma pincelada geral para vocês. A gente vai ter 2 dias de prova, são 5 estações no primeiro dia, 5 estações no segundo dia. As portas são numeradas de 1 a 10. No primeiro dia, vocês vão ter clínica médica, seguindo a ordem. Porta número 1, clínica médica. Porta número 2, cirurgia. Porta número 3, ginecologia e obstetrícia. Porta número 4, pediatria. Porta número 5, medicina preventiva. No segundo dia, vai seguir de 6 a 10, essa mesma ordem. Vocês não vão ficar desorientados lá, sempre vai ter um fiscal na porta para levar vocês de porta em porta onde vocês precisam ir. E como que é a estrutura interna dentro da sala? Geralmente, dentro da sala de vocês vai ter o ator, vai ter de 1 a 2 câmeras, né? Estejam com celulares lá bem posicionados. Vai ter um fiscal de sala que vai te entregar os papéis, porque a tarefa em si vai ficar colada na mesa. Então, a gente tem até essa dificuldade de que, às vezes, você tem que fazer ali uma manobra no manequim que está numa mesa do lado e a sua tarefa está colada na mesa. Mas isso é uma coisa que ocorre. E sempre que vocês forem entrar, vocês vão se apresentar. Alguns candidatos falam, né, candidato à revalidação, algo desse tipo. Eu, particularmente, quando eu me apresentei na minha prova, eu só falava meu nome mesmo. Boa noite, Maria Gabriela Gonçalves Silva. Ia sentar na minha cadeirinha e falava, com licença, vou ler o meu caso. E, basicamente, essa é a estrutura da prova ali que vocês vão enfrentar no geral.
mais detalhes mesmo, assim, minúcias a gente fala na nossa mentoria. Doutora Bruna? Bom, gente, qual é a nossa metodologia, né? Porque esse é o interessante trazer aqui para vocês, né? Eu acho, e todo mundo aqui, né, tá cansado de saber que o INEP tem um padrão, né? Então, a gente não existe fórmula mágica, não existe fórmula secreta para passar no Revalida. Existe o feito bem feito, né? Associado à teoria. É o que a gente bate sempre, todos os dias, né, na nossa reunião, todos os dias nas nossas avaliações individuais. A gente bate muito na teoria, mas a teoria voltada para a prática, né? Ai, gente, meu computador travou, perdão. A teoria voltada para a prática, né? A gente associa uma coisa a outra, a teoria voltada para o raciocínio clínico. Então, a gente trabalha todos os dias o raciocínio clínico com vocês, o tempo também, que é o nosso pior inimigo, né? Lá dentro daquela sala. Para quem já fez a prova e quem vai fazer, né? O tempo é o nosso principal inimigo ali. Mas a gente trabalha o nosso raciocínio clínico junto com a teoria, tá? É o que a gente bate todos os dias, que não existe prática sem teoria, tá bom? Outra coisa que eu quero trazer aqui para vocês. Hoje a gente vai trazer com duas estações de clínica médica, que é uma das minhas matérias favoritas, né? Se não mais, mas a mais a pediatria, né? Então, é como eu falei, a gente é objetivo, a gente não existe fórmula secreta, a gente bate o raciocínio clínico junto com a teoria, tá? E redirecionando para que esse raciocínio clínico seja mais rápido, né? Eu falo muito rápido, mas é normal, a gente vai se acostumando, né? Vai adaptando o nosso tempo, a gente está diminuindo. Nós começamos mês passado, né? No dia 3, porque a gente ainda não tem a data provável da prova, né? A gente estipula, mas não tem a data ainda, né? Então, por isso que nós estamos cada vez trabalhando para que vocês diminuam o nosso tempo. Como funciona, né? Essa semana fui eu, cada uma hora a gente fica com uma dupla, né? A sua dupla de estudos. E a gente vai olhando passo a passo, se é a anamnese que precisa ser construída ali com vocês, quanto tempo vocês estão gastando na anamnese, né? E toda a nossa aula a gente constrói a teoria ali junto, antes de ir para a estação propriamente dita, né? Então é isso, galera. Vamos fazer uma estação, tá bom? Vou deixar aqui com vocês a estação. Doutora Evelyn, alguma coisa? Não, eu só gosto sempre de estimular os alunos a eles participarem desse momento. Então, geralmente a gente conversa, fala, e tá todo mundo interagindo, e aí fala, e aí, vamos treinar? E todo mundo, ai, não, meu coração, estou com medo. Falo, pessoal, treinem, aproveitem. Por quê? Tem gente que fala, ai, não, mas eu tenho medo de falar na frente de tantas pessoas, né? Porque lá no dia eu não vou ter que falar na frente de tantas pessoas, só que falar na frente de tantas pessoas te tira o medo de falar uma besteira. O medo das pessoas de vir aqui é falar, aí vou falar uma besteira, tá sendo gravado, vão achar que eu sou burro, né? Ninguém aqui tá para julgar ninguém. E lá no dia, eu lembro quando eu fiz a prova, eu não me perdoei depois, né? Eu passei por uma reprovação, e quando saiu o PEP, eu lembro que saiu umas coisas que eu falei, nossa, mas eu pensei nisso na hora, só que eu não falei por vergonha de errar, de cometer um erro. E quando você vem numa live que tem um monte de gente e você não tem medo disso, no dia da sua prova, menos ainda que você vai ter, você vai falar. E é aquilo, né? É melhor você depois pensar, nossa, não devia ter gastado tempo com isso, do que sair no PEP e você falar, isso veio na minha mente e eu fiquei com medo de falar. Medo de quê, gente? Tem que enfrentar, né? É exatamente o que a gente fala. Começou, é um teatro médico, né? Começou o seu teatro médico, né? Sua consulta ali, a partir do momento que você se apresentou, né? Olá, eu sou a Bruna, eu sou a médica que vai realizar seu atendimento hoje. Tudo, gente, verbaliza em voz alta, né? O INEP, infelizmente, não adivinha pensamento, o INEP não tá ali para te perguntar, para te ajudar, então a gente tem que fazer o nosso melhor, que é verbalizar em voz alta, né? Aprender a fazer os nossos comandos, seguir os nossos comandos, porque a gente fica tão nervoso na hora, né? Que fica até difícil ler aqueles comandos colados na mesa, né? Mas é isso que a gente fala. Primeiro, respira, lê os teus comandos, né? Começou, se apresentou, já fala o teu nome, já começa tudo em voz alta, tudo, porque o INEP não lê pensamento, né? O INEP não quer saber quem você é, ele quer saber se você fez o que foi pedido, né? E, assim, a gente que já fez a prova, né, a gente fica, meu Deus, é um bicho de 7 cabeças, não tem como fazer essa estação em 10 minutos. Quando a gente chega lá, que passa o primeiro dia daquele nervoso, a gente fala, nossa, não é isso tudo, né? É aquilo que eu treinei em casa e é o que a gente fala. O que a gente faz em casa, a gente faz lá na prova. Até os mesmos tiques, os mesmos trejeitos, tudo a gente repete na hora da nossa prova. É incrível, né? Então, assim, por isso que eu falo, gente, não é um bicho de 7 cabeças. Se vocês treinarem todo dia com constância, revisando a teoria, porque é super importante, como é revisar a teoria?
olha, como eu reviso uma teoria para prova prática, né? Vou dar só um leque, assim, né? Porque se a gente entrar muito a fundo, já vira uma aula completíssima, né? Fica muito longo. O pessoal fala que eu falo muito. Mas, gente, vamos pensar assim, a anamnese precisa ser feita, né? Existe, eu vou pular. Não, a gente precisa conhecer o nosso paciente, a gente precisa conhecer os antecedentes pessoais dele, os hábitos tóxicos, né? Lógico, fora a semiologia do sintoma, que a gente entra a fundo nesse quesito, né? Mas a gente precisa conhecer o nosso paciente, saber, porque a partir disso a gente vai saber fazer um bom exame físico, né? Às vezes tem um exame físico específico, tem uma semiologia específica ali, que você vai precisar descrever muitas das vezes, porque o INEP mudou, né? Ele sempre está colocando ou uma semiologia, ele está amando semiologia agora nesses últimos tempos, né? Ou um procedimento, ou uma escala, né? E como é que é voltado para isso? Diagnóstico, gente, sabe o diagnóstico, sabe diferenciar, né? Como eu vou diferenciar esse diagnóstico de outros, né? Porque às vezes eles pressionam a gente. O senhor tem certeza que é isso? Para a gente não cair, né? Eu tenho certeza, a gente trabalha essa segurança de vocês com outro diagnóstico diferencial, sendo tá preparado para isso, né? Então, trabalhando assim, é sempre voltado. Eu errei exame, então a próxima vez você vai estudar exame, né? Qual é o exame padrão ouro, qual é o exame inicial, né? Sempre estudando assim. Essa é a nossa revisão para a prova prática. É assim que a gente revisa a prova prática, né? Não é um estudo solto, é um estudo voltado para a prática, teoria e prática, né? Objetivo ali, né? Conduta, não posso esquecer, o INEP ama, né? Tudo que for conduta bem feita, encaminhada para o especialista, né? Voltada para você, acompanhamento para você, então, é por isso que a gente precisa, né, conduzir ali junto com a teoria, tá bom? Então, como a doutora Eva falou, a gente chega lá, parece um bicho de 7 cabeças, você começa a escutar aqueles apitos, já começa a te dar um nervoso, um tremelique todo, e você, meu Deus do céu. Mas quando chega lá, não é nada disso, tá, gente? É só seguir realmente o que vocês fizeram, treinarem bastante, constância. Lógico, nem todos os dias vão ser bons, né? Ainda mais com a pressão que a gente passa, mas se a gente fizer mesmo nos dias bons e nos dias ruins, o resultado vem, tá? A gente é prova disso que o resultado vem. Né? Nós estamos aqui porque a gente já passou por isso e para trazer isso para vocês. Porque quando a gente está do lado de fora é muito fácil falar, não, doutora, é muito fácil, você já fez, né? Agora a gente que está aqui, não, mas é assim mesmo, gente, acreditem. Igual a gente batia na teoria, não troquem questão, é a mesma coisa que não troquem diagnóstico, né? É a mesma coisa, só está voltado agora para a prática que a gente vai ter que falar ali, né? Um pouquinho mais, né? É uma coisa mais rápida, mas isso é treinável, tá? Tudo isso é treinável, tá bom? Vamos lá. Gente, clinicamente... Você levantou a mão, a Maria Gabriela levantou a mão. Perdão, doutora. Tudo bem. Não, eu só queria dar um incentivo a mais para o pessoal e dizer, no INEP nós somos todos aliados. É a gente contra o INEP. Então, assim, aqui não é um lugar para a gente ter vergonha, estamos todos aqui para nos acolher realmente, todos nós que já passamos por esse processo, a gente tem uma grande empatia por vocês. Então, realmente, somos aliados aqui, espero que alguém seja o nosso voluntário para estar realizando aqui a estação, porque o que a gente quer é ver vocês crescerem, ver vocês alcançarem os objetivos de vocês, é isso que nós queremos. Então, somos parceiros. Aqui não é residência médica que a gente está competindo um contra o outro. Aqui nós somos todos aliados. Então, eu espero muito que um aluninho seja o nosso voluntário aqui na estação que a doutora Bruna vai executar. E outra coisa, gente, valorizem ter pessoas para estar ali com vocês vendo, porque no dia, né, a gente tem ali uma sala com pessoas desconhecidas e elas nem vão lembrar de você, nem vão lembrar o que vocês fizeram, então não precisam ter vergonha, certo? O médico que vai corrigir sua prova está dentro de casa, ele nem está lá com você, então faça o teatro bem feito, não precisa ter vergonha, não precisa achar que eles estão te julgando ali, estão com uma pranchetinha te julgando, não. Eles estão ali para, né, fazer a consulta junto com você. O médico está lá na casa dele corrigindo, você não está sendo corrigido na hora, tá? E, gente, sério, valorizem, né? Ter pessoas para ver vocês fazendo. Se tem grupos de amigos, coloque esses grupos de amigos de 10 pessoas, né? Coloque um grupo de amigos maiores, onde vocês possam, né, estar trocando, um ser ator, um ser chefe de estação, né? E sempre treinando com a sua dupla, todos os dias, né? Mas treinando para perder a vergonha nessas horas, né? Porque a gente tem muita vergonha, treme e tal. Então, chega lá, se você treinou aqui, né, com 60 pessoas, chega lá, você não vai ter vergonha. É a coisa que a gente faz em casa, a gente faz na rua, né? Outra coisa que eu queria falar. A gente trouxe a matéria de clínica médica, porque a gente consegue, né? A clínica médica pode vir ali
Na preventiva, né, muitos assuntos podem vir na preventiva de clínica médica e abrange uma grande área, né, como vou falar, né, o pessoal da cirurgia vai ficar com raiva, mas a clínica é soberana, né, gente? A clínica é soberana e por isso que a gente escolheu essa grande área. Papelada. Então, vamos lá. Doutora? Oh, perdão, viu? É que eu puxo sardinha pro lado da MFC também. Então, quando eu falo, clínica, isso, clínica pra lá, eu falo, quero ver vocês sem nós, sem a UBS. Quero ver se virar sem a UBS, tá? Doutora Angélica é nossa aluna desde a teoria. Posso passar vergonha, Laís? Você não vai passar vergonha, não. Você vai adquirir experiência, é diferente. Doutora Angélica, você quer falar algo? Está com a mão levantada? Ou você quer se oferecer para fazer a estação? Não, eu me ofereci. Mas, senão, tudo bem. Muito bom. Vamos lá. Já tem gente, então, né? Tem a Laís. A Laís não é nossa aluna, né, Thaís? Laís, acredito que não. Não sou. Estou tentando ver se meu financeiro consegue, porque eu já acompanho o Júlio de vez em quando, é os únicos horários que eu consegui acompanhar ele. Né? Eu gostava bastante. Mais da noite, né? Nós somos mais matutinas. A gente fez esse enquadro, né, na prova teórica, porque a gente sabe que tem muita galera que trabalha no Mais Médico, né, tem muita gente que tem outros empregos e não pode ali acompanhar, né, no dia, né, a gente entende isso. E o doutor Júlio estava todos os dias lá, né? Era o horário que eu consegui. Com meu pai. Ou dava meia-noite, o povo tava, manda mais tema, meu gente, vão dormir, pelo amor de Deus. A Patrícia tá rindo, é Revalidando não verdade. tem essa. Revalidando aqui, ó, sexta-feira, daqui emenda de feriado, quase 8 horas da noite, a galera aqui, ó, mais de 70 pessoas online querendo treinar. Esse é o espírito, gente. Vocês têm que estar assim até lá hoje na prova. E foi o que eu falei hoje na minha aula de hoje à tarde, eu vou repetir. Meus alunos não são prova disso. Gente, eu vou descansar o final de semana todo. Descansa em um dia, tá? Tem 2 meses aí, daqui a pouco vocês vão poder descansar com CRM na mão, tá? Descansar pouco, né? Porque vocês vão trabalhar muito. Mas não dê importância, gente. Descansa um dia, depois já volta a treinar. Porque se você fica 1, 2 dias sem treinar, quando você volta a treinar, já não é a mesma coisa, né? Então, assim, vamos botar todo o gás que a gente tem, toda a energia que a gente tem. É a última estação, gente. A última coisa que separa a gente do CRM. E não tem sentimento melhor do que ver aquele verdinho aprovado. Não tem. Gente, não tem. Eu desejo isso para todos vocês. Porque não tem sentimento de alívio de falar, meu Deus, eu não preciso mais olhar na cara do INEP, né? Até o ENAMED, né? Eu falei isso e fui lá e fiz o ENAMED, mas vocês precisam, né? É a última etapa, gente. Vamos colocar toda a energia de vocês. Descansem um dia, chorem um dia, no outro vocês estão lá, né? Firme e forte, fazendo a estação de vocês, revisando a estação de vocês ativamente. Doutora Gabi, você consegue enviar o link? Eu mandei o link. Laís, conseguiu ver no bate-papo? Esse link aqui, esse? Isso. Deixa eu ver. Olha, Porque eu não tenho nem noção, porque ainda não comecei a treinar assim. Então, vamos lá, doutora. Nós temos o José e a Ingrid, que estão conectados até então no link que eu mandei. Tem que abrir e-mail? Você tem a plataforma, doutora? Não tenho. Então acho que eu não vou conseguir, né? Isso. Só pela... Consegue sim, só mandar aqui para mim no chat o seu nome e o seu Gmail. Eu ativo um teste grátis para ela. Olha que legal. Ai, perfeito. Muito bom. Aí você Quem já conhece pode, né? Eu não. É o meu nome e meu e-mail? Nome e Gmail, obrigatoriamente é Gmail. Tá. E como começou, né? A gente estava, eu e o nosso grupo, a gente falou, a gente precisa trabalhar com o Pense. Por quê? Foi a plataforma que a gente estudou, né? Eu não tive a oportunidade de fazer nenhum curso prático presencial, então eu coloquei toda a minha energia que eu tinha nos procedimentos do Pense e nos checklists. E assim, gente, dá certo, tá? Faz o checklist de vocês, estudem muito bem o procedimento que dá certo, tá? Lógico, se você tiver a oportunidade de fazer um curso prático, façam, ajuda, tira o nervosismo, vocês vão estar prontos ali para o dia de vocês, tá? Mas é super possível, sim,
tá? Vocês estudando em casa, conseguir a aprovação de vocês. Então, a gente lutou, né? A doutora Miriam entrou em contato com todas as fontes do Pense, até que a gente conseguiu essa parceria. E foi a plataforma que a gente treinou, então não podia ser outra, né? Você conseguiu, doutora Laís? Eu tô sabendo só o bate-papo. Ela tá me mandando. Perfeito. Não tem previsão para a prova. A gente, né, imagina pelos cálculos do INEP que será ali no final de janeiro ou início de fevereiro, né? Mas o INEP ele nunca decepciona, mas ele sempre surpreende, tá? Então pode ser, a gente não pode afirmar nada. Por isso que a gente está, né, adiantado com o nosso estudo. E esperando vocês, né, que estão esperando o resultado ainda dia 5/12 aí, tem uma galera esperando o resultado, né, com medo. E a gente está esperando vocês. Vocês não querem treinar com uma outra menina depois até eu conseguir, para não atrapalhar? Ó, já liberei aqui. Já. Aí, se você clicar no link agora, você vai ter que fazer o seu cadastro, mas ele é rapidinho. É basicamente colocar seu CPF, seu nome completo, um telefone de contato, e aí você já vai conseguir entrar na plataforma. Depois, aí você volta no Meet, clica de novo no link, e aí você vai cair direto dentro do checklist. Acho que aqui já entrou. Você tem, Ah, então perfeito. tem uma porta na minha frente aqui. É aí mesmo. Você consegue compartilhar a sua tela para o pessoal só ver o que você está vendo? Peraí. E pelo tablet dá? Meu Deus, é muita coisa. Dá, também dá. Ou às vezes alguém compartilha por você, como você quiser. É clicando na porta? Porque que fala, aí você ainda pode realizar novos treinamentos? Não, para compartilhar a tela é aqui no Meet. Ah, tá. Desculpa. Peraí. Deixa eu ir no Meet. Acredito que já consta Laís Jocássia como participante. Tá o nome de vocês aí. Meet. Tá, é aqui embaixo, ó, para compartilhar, fica entre a câmerazinha e o emoji sorrindo. É um quadrado com a seta para cima. Aqui fala que não dá, não é possível compartilhar a tela nesse navegador. Alguém consegue compartilhar para ela? No tablet. Só para o pessoal que está em casa e não conseguir entrar, também é ver a estação. Ok, eu vou entrar no link aqui e compartilhar com vocês. Eu posso compartilhar. Perfeito, doutora. Muito obrigada. Eu tenho que sair do Meet? Não, você continua aqui conectada com a gente, mas aí você fica ali na aba do Pense Revalida. Vai abrir essa porta quando começar a sua estação e aí você vai começar a ver. Você vai receber uns impressos também, que eles vão aparecer embaixo, é só você clicar que o impresso abre. Tá bom? Tá bom. A doutora vai abrindo e você vai vendo. É um cadeadinho que você abre, né? A partir de que você vai solicitando os exames, tá bom? Que vergonha. Não precisa. Ser ator é fácil, né? Agora, ser médico, tá do outro lado, é difícil, viu? Por isso que a gente não pode julgar, porque todo mundo já esteve, né, na cadeirinha do médico. Eu peguei para estudar agora, recém nem tô. E tá tudo bem, mas eles estão bem seguros. Oi? Eu disse que tá tudo bem, que esse é um ambiente seguro, se sinta acolhida. Então, agora que você vai... Você ficou muteada, Maria Gabriela estava falando e aí parou de sair o som. Acho que ela tá por 2. Escolhe um, doutora. Você tá conectada em 2. Escolhe um para ficar o áudio. Eu? Não, a doutora Gabi. Ok, podemos começar então? Laís, pronta? Não vai dar risada, você acha? Não, que é isso, Laís? Jamais, Laís, isso não acontece, Estamos tá bom? aqui todos para nos apoiar. Vamos lá, vamos começar. Olá, bom dia. Vou começar a minha estação. Clínica médica, nível de atenção terciária, atendimento de urgência e emergência, a unidade possui de infraestrutura de consultório, setor de endoscopia, laboratório de análises clínicas, paciente de 60 anos com queixa de diarreia há 3 meses e dor abdominal. Anamnese do paciente, solicitar qualquer exame
ou complementar que seja pertinente ao caso. Decidir sobre a investigação complementar, formular hipótese diagnóstica e elaborar um plano terapêutico. Olá, bom dia, meu nome é Laís, sou a médica desse atendimento, que irei realizar o seu atendimento. Por favor, nome, idade, profissão, procedência e estado civil. Boa noite, doutora. Meu nome é Fátima, tenho 60 anos de idade. Olá, dona Fátima, qual o motivo de consulta? Doutora, eu estou tendo muita diarreia e dor de barriga. Certo. Quando iniciou essa dor de barriga, ela tem uma frequência, sente alguma dor além disso? Qual é a característica dessa dor de barriga? Doutora, já tem 3 meses, eu estou evacuando várias vezes ao dia. Algumas vezes eu percebo que tem sangue e eu estou com uma dor abdominal tem 3 meses. Certo, então tem 3 meses, é uma dor de barriga crônica, certo? Tem algum fator que melhora ou piora a intensidade de dor de 0 a 10? Doutora, é uma dor forte, mas eu não sinto ela irradiar. Uma 7 de 10, eu diria. Certo. Qual é a frequência dessa dor? A senhora já teve isso anteriormente? Tem 3 meses, doutora, que está acontecendo. Tá progredindo, certo? Bom, além dessa dor, a senhora teve febre, náusea, vômito? Não consta, doutora, no meu script. Certo. Teve alguma perda de peso? Doutora, eu sinto que diminuiu bastante o meu peso, sem ter mudado a dieta. Certo. Notou alguma mudança na coloração da pele da senhora? O sangramento, como era o sangramento? Era rajos de sangue? Era bastante sangue? Doutora, em relação à pele, não consta. Em relação à presença de sangue, algumas vezes eu notei sangue nas fezes. Certo. Tá. O cartão de vacina da senhora está em dias? A senhora tem alergia a algum medicamento? Usa algum medicamento? Já teve alguma internação anterior ou alguma cirurgia prévia? Não consta no meu script, doutora. Certo. Além da senhora, mais alguém da família já teve ou tem diabetes, hipertensão, asma, neoplasia? Doenças não, doutora. Tá. A senhora... Perdão, doutora. Em relação a antecedentes familiares, a minha mãe faleceu em um acidente de carro, mas tinha um problema no intestino. Não sei dizer o que era e meu pai é diabético. Certo. A senhora pratica atividade física? A senhora tem uma higiene do sono tranquila? Toma bastante água? Eu durmo umas 6 horas por noite, doutora. Certo. A senhora bebe, fuma, usa drogas? Eu não bebo, mas eu fumo um maço de cigarro por dia desde os 35 anos de idade. Certo, então assim, eu já vou aproveitar e pedir para que a senhora possa acessar o tabagismo para ter uma boa qualidade de vida, certo? Poderia me informar a idade mesmo? Doutora, eu tenho 60 anos. Certo. Eu gostaria de solicitar exame físico da senhora, a senhora me permite? Permito, doutora. Certo, eu vou lavar minhas mãos, vou me higienizar minhas mãos, vou colocar máscara, luva, capote e gorro. Vou solicitar sinais vitais, pressão arterial, frequência cardíaca, temperatura, frequência respiratória, saturação e peso da senhora, glicemia capilar. Tem uma resposta? Concluiu a solicitação? Gostaria também de solicitar uma ectoscopia de pele e mucosa, gostaria de solicitar também uma ausculta cardíaca pulmonar, e inspeção de abdômen, inspeção, palpação, percussão, inspeção, ausculta, palpação e percussão, e toque retal, exame proctológico de toque retal, estático, dinâmico. Eu tenho resposta? Agora é só clicar, doutora. Certo. A senhora está com a pressão arterial dentro da normalidade, frequência cardíaca dentro da normalidade, não está com febre. A senhora está com 65 quilos, ou 55 quilos, está em bom estado geral, febril, cianótica, aniquitérica, hidratada, mucosas hipocloradas. A senhora está um pouco pálida,
Uma muda vesicular presente em ambos os hemitórax, sem ruído adventício, certo? No aparato cardiovascular, ritmo cardíaco regular em 2 tempos, com bulas normofonéticas e ausência de tocos. No abdômen, está flácido, normotenso, ruídos hidroaéreos normoatípicos, está com dor à palpação profunda, fossa ilíaca e flancos esquerdos, sem dor à compressão e sem visceromegalias. Certo. Minha hipótese diagnóstica é uma doença inflamatória intestinal, uma diverticulite. A senhora tem alguma dúvida? Por enquanto não, doutora, pode prosseguir. Meu Deus, certo. Gostaria de solicitar uma colonoscopia, tem resposta? Com biópsia. O laudo do reto observa-se uma intensa hiperemia da mucosa com friabilidade ao toque do aparelho. O aspecto se estende ao colo sigmoide e descendente, em que se observam erosões com fibrina central não confluentes sem áreas de mucosas polpadas. Restante do segmento em alteração endoscópio fluido ilioterminal. Foi colhido material para estudo histopatológico e todos os segmentos do colo e ilho. Conclusão, colite esquerda em atividade endoscópica, certo? Eu retifico minha hipótese diagnóstica, a senhora está com uma retocolite ulcerativa. Eu tenho disponível uma anoscopia? Não consta, doutora. Certo. Tem alguma dúvida, senhora? Doutora, tem que fazer mais algum exame? Certo, eu gostaria de solicitar exames laboratórios da senhora. Hemograma completo, urina, TGO, TGP, fezes, exame parasitológico com oculto de fezes, gostaria de solicitar TSH, T3, T4, TGO, TGP. Tem uma resposta? Esse é biópsia? Presença do processo inflamatório na mucosa. Laboratório. A senhora está com anemia, tá? Está com hemoglobina baixa. Os leucócitos estão dentro da normalidade. As plaquetas da senhora também se encontram dentro da normalidade. A proteína C reativa está aumentada e a albumina sérica está dentro da normalidade. Por isso que está com um processo inflamatório, porque o seu VHS, o seu PCR está aumentado, tá? Eu gostaria de... A senhora tem mais alguma dúvida? Doutora, e agora? Isso tem tratamento? Sim, a senhora tem tratamento. Eu vou precisar te encaminhar para uma especialidade de reumatologia para estar fazendo esse acompanhamento. Também a gente pode estar entrando com a medicação metotrexato, pode ser um influximab, uma medicação imunoglobulina. Também a senhora vai ter que mudar a tua dieta, ter uma dieta mais de forma adequada. Tomar bastante ingesta de líquido. E pedir que a senhora também venha fazer esse feedback comigo na unidade básica. Deixa eu ver. Estou na urgência. Certo. Vou te encaminhar a senhora para fazer acompanhamento, tanto com o reumatologista, quanto também para a unidade básica, tá? Dando acompanhamento da senhora. E encaminhar a senhora também para a cirurgia geral, para estar dando esse acompanhamento com a senhora. Cessar o tabagismo, não fazer ingesta de álcool. Mais alguma dúvida? Doutora, a senhora poderia citar alguns outros medicamentos que eu posso utilizar? Graças a Deus que eu Estou por aí, Laís. Não, você foi excelente. nem sei o que era isso mesmo, nem sei. Era isso mesmo. Meu Deus, Excelente. eu perdi tudo.
Muito bom Muito bem, mesmo. doutora. Aplausos para a Laís, gente. Aplausos coletivos. Excelente, tá? Aí você foi Excelente muito bem, mesmo. Fê. Nossa, eu fiquei perdida, porque eu não sei que hora que a gente pede exame, se pode pedir, não sei que hora que eu dou o pós-diagnóstico. Então, a gente vai falar sobre isso agora. Exatamente. Vou ter que Então, anotar. Mas é assim que funciona, por isso que a gente junta, né, a teoria com a prática. Doutora, você foi muito bem, muito bem. Nada que treinar, né, a gente não pegue o costume ali de ler o nosso itinerário. Então, gente, não vou... A doutora Gabi vai corrigir, tá? Mas a gente vai comentar um pouquinho sobre a estação, tá? Para a gente saber como funciona essa estação, tá bom? De uma maneira bem rápida, para que a gente possa, né, tanto corrigir quanto ver o que a estação pede, tá? O que é importante a gente ver aqui? Vocês estão todos ali abertos nos comandos? Doutora Gabi, doutora Angélica, né? Quem está aberto? Doutora A Angélica. doutora... Isso. Você pode subir um pouquinho a tela para a gente? Lá no cenário de atuação. Perfeito. O que a gente tem que ver, né? A gente chega na sala, vai estar lá o nosso cardzinho colado. Onde a gente está? A gente está numa UBS, né? A gente está no hospital secundário, hospital terciário. Onde a gente está? A gente precisa reconhecer o nosso cenário, né? Aqui, no caso, a gente está numa urgência e numa emergência que tem setor de endoscopia, né? Laboratório de análises clínicas. E a gente vai atender um paciente de 60 anos com queixa de diarreia há 3 meses com dor abdominal. Então, a gente vai ter que investigar bem a semiologia desses sintomas, né? Porque uma diarreia por mais de 3 meses é uma diarreia crônica, né? Então, a gente já vai pensando nas possíveis causas e associando a idade da nossa paciente, né? A nossa paciente tem 60 anos. Então, a gente sabe que tem algumas patologias que nos levam a pensar na diarreia, né? E outras patologias que nos levam a pensar a idade, né? Então, vamos lá. O que a gente precisa saber para a gente saber quando pedir os exames laboratoriais, né? Quando dar a conduta? Ver os nossos comandos. Os nossos comandos estão aqui. Primeiro, a gente vai fazer o quê? Realizar a anamnese do nosso paciente. Primeiro, gente, sigam o comando de vocês. Façam todos os comandos. Quando sobrar tempo, né, se vocês quiserem incrementar, né, comentar outra coisa, a gente entra. Mas primeiro a gente precisa fazer o que o INEP está pedindo. E o que o INEP estava pedindo aqui? A anamnese, né, da paciente, que a gente vai entrar, né, destrinchar a anamnese, mas que você realizasse a anamnese, né, e depois que você terminasse a sua anamnese, a gente ia solicitar o exame físico. E quando a gente pede o exame físico, a gente interpreta o exame físico, a gente não vai só pedir, a gente vai ler, né, e interpretar se tiver alguma alteração. Por isso que eu falo, se apresentou, a partir daí, tudo é em voz alta, né? Porque o que acontece? Às vezes a gente pode pegar uma mania, né, de ler só o exame físico na nossa mente, né? Ou ler só as alterações, não ler se tá normal, também não. Então, a gente constrói de ler e interpretar o exame físico. E complementar se pertinente ao caso, né? E decidir sobre a investigação complementar. E nosso caso era pertinente ao caso, né? Solicitar uma colonoscopia com biópsia, né? Para nos trazer o resultado ali. E a gente pede os exames laboratoriais também para descartar outras possíveis causas, né? E depois que você tivesse solicitado, né, o seu exame de laboratório, se você achasse pertinente ao caso, e a investigação complementar, que seria um exame ali de imagem, né? Um exame de colonoscopia, ou em qualquer outra hipótese, né? Se precisasse de um exame de imagem, seria ali. E depois que a gente viu, né, o resultado do nosso exame de imagem, a gente entra com a hipótese diagnóstica. E o paciente pode chegar e perguntar assim para você: doutora, você tem certeza que isso não poderia ser outra coisa? E aí a gente não pode cair em tentação. A gente vai falar assim, eu tenho certeza, né? De acordo com o seu exame de imagem, de acordo com a sua anamnese, né? Ou de acordo com o seu fator de risco, o que a patologia te trouxer. Tá bom? E a gente cita pelo menos 3 ali hipóteses diagnósticas diferenciais, porque a gente não sabe, né, se as 2 primeiras que a gente falou vai estar certo. Então é importante que a gente cite assim, sempre acostume citar mais de 3 diagnósticos diferenciais. Lógico, às vezes vem no nosso comando já escrito ali, né? Cite 2 diagnósticos diferenciais. E após você falar a hipótese diagnóstica, a gente teria que elaborar um plano terapêutico. O que é o plano terapêutico? As medidas comportamentais, né, a de alimentação, o plano terapêutico medicamentoso. O INEP gosta muito que você encaminhe, né, para o setor, para o especialista, que é o caso, né. Então, aqui era curta, e essa estação é do INEP, essa estação é um pouquinho antiga, mas ela é do INEP. O que o INEP vem agora? Agora ele coloca um pouquinho, ali os comandos um pouquinho maior, né, agora ele pede um pouquinho mais de coisa. Essa estação é do INEP, mas é antiga. Então não é que o padrão mudou totalmente, ele acrescentou certas coisas, né, que a gente precisa tomar cuidado e que a gente vai construindo, né.
Ficou claro, gente? Primeiro a gente vai, né, destrinchar os nossos comandos, tá? Seguir os nossos comandos. Seguir. Realizou a anamnese, pediu o exame físico, interpretou o exame físico pertinente ao caso, né? Se tiver ali uma doença, né, que puxe por algo neurológico, a gente vai solicitar exame neurológico, né? No caso aqui da nossa paciente, sim, era pertinente pedir, né, um exame, um toque retal, né, uma anoscopia, para a gente ver se não tinha outra coisa associada, né? Nós sabemos que as doenças inflamatórias intestinais, algumas têm ali fistolização, né? Tem alguns prolapsos, a gente tem algumas características. Então, mesmo que não tivesse no seu card, era legal a gente perguntar, né, solicitar o exame físico com a anoscopia, tá? Então, vamos lá. Chega aqui, a gente tem uma paciente, o motivo de consulta, a gente vai destrinchar. Qual é a primeira coisa? Diarreia, né? Quanto tempo essa diarreia iniciou, né? A frequência dessa diarreia, né? Como é a característica? O que é a característica? Essa diarreia líquida, essa diarreia pastosa, né? Essa diarreia tem presença de sangue, por quê? A idade ali, a gente sabe que tem um rastreamento, né? Passou ali de 55 anos, a gente tem um rastreamento de sangue oculto nas fezes. Se já tiver sangramento, a gente já sabe que já vai para a colonoscopia, né? Mas se não, né, a população ali tem uma grande chance de ter neoplasia, câncer coloretal, né? Presença de sangue, e outra coisa que chama a nossa atenção aqui em doenças inflamatórias intestinais, tem muco, né? Tem perda de gordura, tem restos alimentares. Então, quando a nossa queixa vem duas específicas, vamos destrinchar as queixas específicas, né? Lógico que a gente vai perguntar outros sintomas associados, mas primeiro a gente destrincha a nossa queixa principal ali, que no caso era diarreia, né? E dor abdominal. E dor abdominal, lógico, é aquele velho, né, nosso da semiologia lá da faculdade, é o Alícia, né? Um Alícia, o pessoal fala agora Alícia Fedusa, né? Mas fazer o nosso Alícia bem feito, né? Quando começou essa dor, né? É associada a essa diarreia da senhora, né? Qual é a localização, a intensidade, né? O tipo, geralmente é em cólica, né? Irradia, né? Tem algum fator de melhora ou piora? A senhora tomou alguma medicação? E depois, gente, a gente vai perguntar, claro, tem febre, náuseas, vômitos, tem manchas na pele, porque pensando ali em síndromes inflamatórias, a gente sabe que algumas podem dar alteração na pele, né? Então, sempre é importante perguntar, tá bom? Depois, a gente, olha como é importante a gente conhecer o nosso paciente, né? Antecedentes, se a senhora tem alguma doença crônica, né? Como hipertensão, asma, diabetes, ou histórico de neoplasia, você ou alguém da sua família tem histórico de alguma doença inflamatória intestinal, porque geralmente ele também pode vir pelo fator genético, né? Já passou por cirurgias, internação prévia, usa medicação, que pode ser, essa diarreia pode também ser pelo uso de alguma medicação, vou dar um exemplo aqui, né? O uso de antibiótico incontrolável, que também pode dar ali uma diarreia, né? A senhora tem alergia a alguma medicação? Porque você vai entrar com uma medicação para o seu paciente, você precisa, né, saber se ele tem alergia a alguma medicação. E hábitos de vida? Sempre perguntar, né? Cigarro está associado a muitas doenças. Nesse caso aqui específico, ele é fator protetor, né? Mas não que você vai dar de tratamento para o teu paciente, só um adendo, né? A senhora perdeu peso? Por quê? Pode ser uma neoplasia, né? A gente tem que perguntar perda de peso, sempre importante. E as doenças inflamatórias também têm perda de peso. Como está o apetite da senhora, né? Está preservado? E outra coisa que é importante saber nesse caso aqui. Gente, o INEP está trazendo muita retocolite ulcerativa, como que? Com as complicações dela. Ele está trazendo muitas complicações dela. Então, pode chegar um paciente ali com uma icterícia, né? Que pode ser que a retocolite já está tão crônica que evoluiu ali, né, para uma colangite esclerosante, tá ligada à uveíte, tá ligada até à nossa espondilite lá, anquilosante, né? Então, a gente tem que investigar ali. Um exame físico bem feito, o laboratório, a gente vai pedir sempre, né? Lógico, focado de acordo com a patologia, mas aqui era importante pedir hemograma, né? Ureia, creatinina, PCR também, porque é uma doença inflamatória, né? Albumina também. Outra coisa, exame parasitológico de fezes, para a gente descartar também. Ali a dosagem das enzimas fecais também aparece, se tiver aumentado. Se não tivesse pedido IgA também, não era errado, né? Para descartar ali. Só que o nosso quadro clínico ia nos levando, né? Para que fosse doença retocolite ulcerativa, né? Não ia nos levando ali para pensar numa doença celíaca. Mas por isso que ela tá ali, né? Então, qual é o padrão, exame padrão ouro ali para retocolite ulcerativa? Colonoscopia. O INEP gosta de nome e sobrenome, tá? Colonoscopia com biópsia, é pertinente ao caso. E aqui ele já trazia
o resultado para a gente, né? Se a gente lê com calma, assim, na hora de respirar fundo, a gente já viu o resultado na colonoscopia, né? Já vinha com a biópsia, com a colonoscopia, com o resultado da nossa doença, né? Que é uma retocolite ulcerativa. Então, vamos investigar bastante as fezes. Como é que investigar bastante as fezes, doutora? Quantas vezes evacua? Característica, tem sangue, tem muco, tem tenesmo também, é importante perguntar, tem gordura, tem alimentos não digeridos. É importante a gente, né, destrinchar as causas principais que traz o paciente. Lógico, a gente pergunta de sintomas associados. Se a doença tem um fator de risco forte, a gente não pode esquecer de citar, né? Exemplo, alguém da sua família, né, tem alguma doença inflamatória intestinal ou histórico de neoplasia, né? E lógico, a gente vai complementando, né, o caso, e é retocolite ulcerativa, né? Sempre nome e sobrenome. O que é importante? Eu não lembro, doutor, eu sei que é retocolite, mas eu não lembro o tratamento. Então, o que você vai fazer? Quando você for revisar, você vai colocar lá, né? Todos os tratamentos. Por isso que é importante revisar, não só ler, né? Revisar ali, falar em voz alta, se você gosta de escrever, escreva, né? Porque é uma inflamação, a gente vai entrar com corticoide, né? Que é um anti-inflamatório potente. E o que mais? Um biológico, né? Sulfalazina, né? Na sua maior parte do tempo. E a gente vai encaminhar para o especialista, né? E marcar retorno na UBS, fazer segmento na UBS, sempre oferecer apoio ao nosso paciente, tá? Agora eu vou passar para a doutora Gabi a fala, para ela complementar. Mas é assim que a gente vai. Se a gente seguir realmente os nossos comandos, a gente consegue destrinchar quase tudo que estava no PEP. Às vezes o PEP é maldoso, né? Mas na maioria das vezes a gente consegue destrinchar tudo de acordo com nossos comandos, tá bom? Quero saber o depoimento da Laís. Laís, o que você achou sobre utilizar a plataforma do Pense? Eu gostei, não conhecia a plataforma do Pense. Aí eu fiquei muito nervosa e eu não lembrava qual que era nem sua queixa mais. Falou diarreia, daí eu nem lembrava mais se era diarreia. Eu fiquei com vergonha, nem... Aí eu lembrava que era dor no abdômen, daí eu me perdi, mas, assim, gostei da plataforma. Super bem normal. interessante, bem direta, assim, também, bem prática de usar. Quando a gente iniciou o nosso curso, a gente apresentou a plataforma para todos vocês. Por quê? A plataforma está completa, gente. Tem resumos, né? Tem uns resumos específicos. Se você não gosta de videoaula, você vai lá ler os resumos, né? E faz anotação. Tem videoaula, se você gosta, né? Se você aprende escutando, né? Então, tem tudo, tem flashcards, está bem completo. E quando vocês entrarem para estudar procedimento, também tem procedimento dentro da estação. Então, é bem completa a estação. A gente vai só auxiliando você ali dentro da plataforma, tá? E quando a gente for abrir mais as nossas vagas agora no dia 5/12, a gente vai explicar de novo como usa a plataforma com todo o gosto do mundo, tá? Sim. Eu sou muito suspeita para falar do Pense, porque eu era uma pessoa que eu não tinha muito tempo para estudar, pelo fato de que eu passo o dia inteiro no trabalho. Então, à noite, meus amigos, eu colava com aquela dupla e ia bater checklist, e gostava muito de ver, porque quando você termina a estação, ele gera também um resuminho com a IA, e isso era maravilhoso para mim, essa revisão ao final, né, da estação. E aí, é muito legal a plataforma. Vai ser dessa forma, para quem não conhece, você vai entrar na plataforma com o código, com o link, e aí você vai ser apresentado ao ponto de vista do médico. E aí, no ponto de vista do médico, você vai ter ali o caso e também por que é importante ter uma dupla. Porque alguém vai ser o seu ator. Na nossa mentoria, nós vamos ser os atores de vocês, obviamente. Mas em outros momentos que você precisar estudar com uma dupla, vai ser interessante você ter o ponto de vista, né, do seu colega. Então, assim, eu vi a estação pelo ponto de vista do ator. Do ponto de vista do ator, a gente libera os comandos e a gente tem o nosso roteiro, o nosso script do que deve ser falado para você, né? E aí a gente também pode ir marcando ali no checklist. Deixa eu ver aqui. Não, peraí. E aí a gente vai poder ir marcando no checklist. Eu queria pedir para a Angélica, que está apresentando, poder descer ali no checklist, por favor. E aí eu, como sua avaliadora, eu vou conseguindo ir clicando em cada um desses tópicos. Hoje o INEP, ele está bem criterioso, né? Criterioso no sentido de que o número de coisas que você perguntou. Então, é sempre importante realizar uma anamnese bem extensa, como a doutora Bruna falou. A gente sempre precisa explorar o motivo de consulta. E eu, sinceramente, acho muito relevante
a gente explorar o motivo de consulta em bloco, com perguntas em bloco, como a doutora Bruna falou. Porque, na verdade, os 10 minutos não são 10 minutos, gente. Vocês sabem que os 10 minutos, eles começam a contar a partir do momento que você toca naquela porta, a partir do momento que você apita ali, você ainda vai abrir a porta, você ainda vai entrar, você ainda vai se apresentar, você vai sentar na cadeira e você vai começar a ler. Ou seja, não são 10 minutos, se você for parar para pensar nesse aspecto. Por isso, o tempo é ouro. Então, se o paciente traz para você uma diarreia e uma dor abdominal, na minha experiência pessoal, não faz sentido você perguntar e esperar ele responder. Para mim, faz mais sentido você perguntar tudo de uma vez, da semiologia, daquele sintoma, e então ele vai te entregar todas as respostas de uma vez, do que você ficar. E a diarreia, quando que começou? Começou ontem, doutora, vamos supor. E você está com dor abdominal também? Sim, doutora. Muitas vezes tem ator que é malicioso, que você pergunta sobre a diarreia e ele te entrega todas as informações da diarreia. E isso prejudica a avaliação da sua prova, porque tem corretor que não considera quando você pergunta algo depois que o ator já te falou aquilo. Então, até essa malícia, né, a gente precisa ter. Então, vamos falar aqui sobre a avaliação do checklist. Mas, assim, você foi excelente. Na avaliação do checklist, eu sempre gosto de falar que nas estações mais clássicas, a gente segue o que eu chamo de SOAP, né? O nosso prontuáriozinho. A gente segue o subjetivo, faz a anamnese, a gente segue o objetivo, realiza o exame físico, a gente faz a avaliação, dá um diagnóstico e a gente vai para o P de plano. Essa estação seguiu bem esse modelinho. Não é o caso das minhas estações de preventiva, tá? Que a gente tem um diferencial, tem estação que não tem exame físico, tem estação que é mais focada na anamnese, isso a gente conversa muito lá na mentoria. Partindo para o checklist, você se apresentou e cumprimentou a paciente simulada. E aí, quando a gente fala aqui das características da diarreia, você tenta falar o máximo que você puder. Por quê? Porque o INEP, ele tá bem com essa mania de você tem que falar 7 ou mais características para considerar adequado, 8 ou mais características para considerar adequado. Aqui nesse checklist ele considerou 5, né? Frequência da diarreia, número de evacuações por dia, consistência das fezes, presença de muco, despertar noturno e presença de alimentos não digeridos. Então, você tinha que falar no mínimo 5 para pontuar. Falando menos, você pontua aí de forma parcial. Aí, perguntar sobre manifestações clínicas associadas ao quadro. Angélica, pode descer um pouquinho de novo? Isso, obrigada. Febre, perda de peso, anorexia, artralgia, dor abdominal, distensão abdominal, fadiga e sinais sugestivos de anemia. É sempre importante a gente perguntar sobre esses fatores associados para a gente poder descartar outras patologias, que a gente sabe que diarreia é um sintoma muito inespecífico que está, né, ali relacionado a diversas doenças diferentes. Então, solicito o exame físico, de uma forma mais simplificada mesmo, o INEP considerou dessa vez. Eu acho interessante destrinchar algumas coisas, como a doutora Bruna já citou, em relação à anoscopia, em relação ao exame abdominal, principalmente nas estações de cirurgia, que foi algo que o INEP cobrou na nossa prova de agora, que foi uma avaliação detalhada ali no manequim. Solicitar os exames laboratoriais, a gente nunca pode esquecer da nossa sequenciazinha do SOAP, né? A gente faz a anamnese, a gente vai para o exame físico, solicita os exames, inicialmente de laboratório, depois, se necessário, de imagem, depois nós vamos para o plano. Solicitou a colonoscopia ou endoscopia digestiva baixa e o resultado da biópsia. Eu sempre gosto de fazer a solicitação como Laís fez, colonoscopia com biópsia. Solicito colonoscopia com biópsia. Estabelece o diagnóstico de retocolite ulcerativa, nome e sobrenome, e prescrever o tratamento específico. Então, essa foi uma estação que seguiu realmente ali direitinho o nosso SOAP. Propõe somente derivados de 5-asa, como mesalazina ou sulfasalazina, junto com o corticoide via oral. E esse foi o nosso checklist. O que você achou, Angélica, do checklist? Laís. Laís, foi mal, que eu tô com a Angélica aqui na minha cabeça.
Eu gostei, assim, para quem está começando, não sei nem para que lado que vai, assim, eu fico vendo dicas e dicas, até então eu acompanho vocês quando dá, e aí eu uso a plataforma gratuita no momento ainda, e aí, assim, treinei muito pouco, acho que eu devo ter treinado umas 5, 6 vezes, eu não peguei firme ainda, porque, assim, eu fico com medo de treinar e tá treinando errado, às vezes de eu tentar memorizar alguma coisa e tá errado, porque eu já entrei numa estação que, se eu fosse seguir isso, não dava. Acho que é algo que eu tinha que, acho que botar o paciente na maca, já fazer outras coisas que não é para ver isso, e aí eu me perdi inteira. Eu acho que eu preciso ter uma direção também, né? Para quem nunca foi, não tem noção de nada. Mas eu acho que você está indo muito bem. E se você quiser mais informações e um acompanhamento individual com a gente, estamos aqui. É isso que, o que o curso Vocês são doutora, é a avaliação individual, ver, né, onde você tem dúvida e seguir você, guiar você por esse caminho, porque a gente sabe, né, no início é muito perdido, né, mas se você tem alguém para caminhar de mão dada com você, né, se acertando de acordo com a sua, né, com a sua evolução mesmo, a gente consegue chegar lá na prova. A gente entende que tem muitas dúvidas, que a gente, né, vários cenários, por isso que a gente trabalha todos os dias ali, 4 estações por dia, avaliando todos os cenários possíveis, né, que aquele sintoma pode trazer, como a gente vai começar, né, reforçando os comandos. É por isso que é super importante ter um curso prático ali, né, para te guiar, né, nessa caminhada, te guiar para onde ir, para não restar dúvidas, para você tirar todas as suas dúvidas, né, conosco e com os colegas também, porque a gente vê outros colegas fazendo, a gente consegue também ir nos guiando de acordo com isso, né, e perdendo a vergonha também. Você tá super, você foi esse é o super bem. principal. Porque a hora que ela me falou a idade e a diarreia, eu entendi a idade um pouco mais jovem, a dor na barriga, daí eu fiquei. Aí eu fui tentando controlar meu nervosismo. Ainda bem que eu não estava vendo a tela de vocês, estava vendo outra tela para mim nem ver o rosto de vocês, assim. Eu falei, ai, meu Deus. É super normal, doutora, é super normal. A gente já teve no seu lugar de ser como médico, né? E de estar começando também, porque a gente sabe que começar é um pouco puxado, mas a partir do momento que você guia, né, ali começa a guiar, você vai ver que é rotina. Cada dia você vai evoluindo mais, quando você vê, já terminou em 8 minutos a estação, e você vê que é super possível. Por isso que é importante uma mentoria, né? Para te guiar ali, para não restar dúvidas, né? Não esperar um curso prático para você tirar as suas dúvidas, né? Ou tirar com outros colegas também que estão aprendendo junto com você, né? Então, por isso que é super importante, tá bom? Vai ser um prazer enorme ter você no nosso curso. As nossas aulas agora, né, da prática são à noite, porque a gente continua com a teoria à tarde, tá? Então vai ser um prazer enorme ter você conosco, tá? Guiar você nesse processo, que a gente sabe que é muito difícil. Nós temos várias cabecinhas pensantes aqui, né? A gente tem mais o raciocínio rápido, né, que é da cirurgia. Nós temos ali mais focado nas mulheres, nos bebezinhos. Nós temos a preventiva, que é um mundo à parte, enorme, recheado, né? Que é bem destrinchado pela doutora Gabi, porque é a vida dela, né, a realidade dela hoje. Então, são pessoas que já estão ali, né, nesse processo, que já passaram pelo que você vai passar ainda, e hoje, e do lado de fora é muito fácil falar, né, por isso que a gente vê com outra cabeça, né, quando a gente passa na prova, a gente consegue abrir os nossos horizontes, nosso leque, tá bom? Eu só queria agradecer pela oportunidade e pelo PENS também de me dar essa oportunidade de conhecer a plataforma. Obrigada. Ai, obrigada, doutora. Imagina, um prazer, viu, estar com você. Bruna, Bom, pessoal, a gente também agradece muito por todo o carinho, a parceria, e vamos com tudo, hein? Entra em contato com elas pelo canal de atendimento, pelo Instagram, sigam lá a equipe, pessoal. Olha, quem for entrar agora de novo, né? A gente não pode trabalhar com um time muito grande porque a gente quer oferecer uma coisa individualizada, sabe? A gente entra todos os dias, né? Toda semana um doutor fica responsável por avaliar vocês individualmente. Essa semana foi a minha, né? Os meus alunos estão aí, foi uma semana, assim, pesada, mas a gente conseguiu tirar dúvidas e evoluir, né? Do que semana passada a gente já conseguiu evoluir para essa semana, né? Então, a gente vai abrir de novo vagas para vocês. Assim, são poucas vagas, mas pode ter certeza que vai ser uma coisa individualizada, focada, né? A gente destrincha todos os dias, de segunda a sexta-feira, destrincha todas as estações, vocês sempre vão estar acompanhados, né? Nossos alunos podem falar porque eles estão ali já com a gente, né? Desde a primeira semana, quem não era da teórica já entrou, já está ali acompanhando a gente, sabe que a nossa atenção é individualizada e assim,
Eu também não passo a mão na cabeça de ninguém, né? Eu sou um pouco dura, mas é porque eu quero que vocês obtenham a aprovação de vocês, tá bom? Vai ser um prazer. Só mandar mensagem no Instagram. A gente tem no link da nossa bio, tem o nosso WhatsApp, tá? Vocês entram em contato. A gente vai apresentar a plataforma de novo para quem entrar agora, igual a gente fez nas 2 semanas, né? Antes de iniciar o curso, a gente apresentou a plataforma, como usar a plataforma de todos os jeitos, tudo que ela oferece, né? Desde o estudo teórico ali, desde dos procedimentos, tá bom? Então, a gente apresenta a plataforma para vocês de novo com o maior prazer, tá bom? E não tem mais completa, gente. Eu falo porque eu estudei por ela, né? A gente estudou por ela para nossa prova. Então, se a gente dá, é muito completa. Qualquer dúvida, só entrar em contato. Nosso WhatsApp está sempre aberto para vocês. Tá bom? Muito obrigada, Evelyn, pela oportunidade e pela parceria, né? E é isso, a gente agradece, pessoal. Um abração, então, a todos. Tchau, Vamos tchau, por gente. mais. Boa noite. Tchau, tchau. Uma boa noite. Boa noite, boa noite. Foi um prazer ter vocês aqui, pessoal. A Rosângela levantou a mão, tá bom, pessoal? Rosângela, a gente pode falar? Pode parar. Eu acho que foi uma criança aqui envolvida. Ela já tá querendo se adiantar, tá certo? Já tá se adiantando o estudo. É bem exemplo. O INEP tem que começar Hoje da cedo tarde, mesmo, viu? tô de acordo. Começou tarde, né? Certo é ela, verdade. Gente, brincadeiras à parte, estamos esperando vocês, tá bom? Um prazer, tchau, tchau. Obrigada por tudo. Uma boa noite, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau. Tchau. Acabou. A gente já viu. Rapinha! Ô, filho! Que?